Como o professor estava explicando, inclusive para quem não vai poder estar conosco aqui hoje, nós estamos conhecendo cidades históricas, que são cidades muito antigas, e nas cidades históricas nós encontramos esse tipo de expressão artística aqui, ó. Trabalhos de arquitetos, escultores, músicos e pintores. Um estado, como a gente mencionou, que tem muita cidade histórica, é o estado de Minas Gerais. Alguns conhecem, mas a parte de Minas, que fica pertinho do estado de São Paulo, é uma parte mais nova. A parte onde tinha mineração de ouro é a parte mais antiga de Minas. Vamos conhecer melhor? Olha só. Sabemos que existia um artista muito importante para o nosso país quando o Brasil ainda fazia parte do Reino de Portugal. Ele viveu nesse estado que nós mencionamos, chamado Minas Gerais. Alguém aqui que está com a gente conhece alguma cidade do estado de Minas? Não precisa ser histórica. Eu conheço. Fala o nome. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Beatriz conhece qual? Eu acho que Caldas Novas é. Caldas Novas é em Goiás. A Glória conhece qual, Glória? Procura aí o microfone para poder falar. E o Marco Antônio conhece qual cidade histórica, Marco Antônio? Eu esqueci qual eu ia falar. Então vai lembrando aí. Bora lá. Uberlândia. Uberlândia é uma cidade de Minas, só não é histórica, porque é uma cidade mais nova. Bom, se você conhece alguma cidade, anota aí na página 96. Se você não conhece, escreve assim, não conheço. Beleza? Um minutinho para anotar. Ouro Preto é. Qual? Pode escrever a resposta completa? Ouro Preto. Ouro Preto, sim, vale. Ouro Preto vale. Ouro Preto era conhecido como Vila Rica, nos tempos do Brasil colônia. Pode escrever. Se conhece, escreve o nome. Se não conhece, escreve não conheço. Professor, eu tenho uma dúvida. Só um minutinho, Felipe. Eu vou ouvir o Luca, que ele não falou nada hoje ainda. Fala, Luca. Luca, você levantou a mão? Ô, Pro, aqui, se você já conhece alguma cidade do estado de Minas Gerais, é porque se eu já fui ou é porque eu conheço algum estado de lá? Se você já foi, tá? Mas pode ser qualquer cidade, não precisa ser histórica. E depois a gente vê a diferença. Fala, Felipe, qual a sua dúvida? A minha dúvida é assim, tipo assim, o Rio de Janeiro, ele é histórico também? Sim, ele tem muitas localidades históricas. Tá. E Ótimo. São Paulo? São Paulo também tem. Menos, mas também tem. Vamos lá. Esse artista que apareceu no Brasil colônia, quando o Brasil ainda fazia parte do Reino de Portugal, e viveu em cidades históricas de Minas, ele dedicava-se à arquitetura. Ele projetava e comandava a construção de igrejas, de casas, também esculpia. E a gente vai conhecê-lo agora, na página 97. Olha só. O nome dele era Antônio Francisco Lisboa. Vamos repetir? Todo mundo abre o microfone para mim agora e diz o nome do artista. Antônio Francisco. Ótimo. Agora fechamos o microfone. Obrigado. Era para isso mesmo. Antônio Francisco Lisboa era chamado também de mestre aleijadinho. Ele é uma das pessoas mais importantes do período em que o Brasil esteve sob domínio português. Nasceu numa cidade que era chamada na época de Vila Rica, em 1738, e hoje essa cidade onde ele nasceu é chamada de Ouro Preto. Eu já fui para lá duas vezes. Fiquei em Minas. Ele tinha um apelido. O apelido dele era Aleijadinho. Ele era escultor e arquiteto. E o apelido dele era Aleijadinho porque, por causa de uma doença, ele perdeu os movimentos e partes do corpo. Tá bom? Continuando. O Aleijadinho ganhou muito dinheiro e reputação na sua época. Ele ficou com esse apelido por conta da doença que sofreu, que o impediam de usar as mãos e as pernas como nós usamos. Dizem que até o final da sua vida, para ele poder trabalhar, os ajudantes amarravam os instrumentos para ele trabalhar
nas mãos dele, porque ele não segurava mais, não tinha mais condição de segurar. Então, eles amarravam as ferramentas na mão dele para ele poder trabalhar, para poder continuar a esculpir. Ele aprendeu o trabalho dele com o pai, que também era escultor e arquiteto, e era de origem portuguesa. Apesar de muitas pessoas ainda falarem, terem dúvidas de quem foi o Aleijadinho ao certo, esse aqui é um dos retratos feitos tempos depois da morte dele. Certo? Tem até uma escultura dele lá no fundo. Tá vendo? Sabe que ano que ele nasceu? Quantos anos ele tinha? 1738. Olha só, aí, essa igreja é dele, ó, ele que projetou. E ele que fez parte das esculturas, a parte da talha exterior. É a igreja de São Francisco de Assis, que fica numa cidade histórica de Minas chamada São João del Rei. Já passei por lá também. Essa escultura aqui, ó, é de um profeta do Aleijadinho, que ele criou para uma igreja, para um santuário chamado Bom Jesus de Matozinhos, numa cidade chamada Congonhas, também lá em Minas. Essas estátuas aqui, olha só, elas são consideradas patrimônio da humanidade. Não é só patrimônio do brasileiro. Ela tem que ser cuidada para todo mundo do mundo inteiro poder visitar, certo? Quem faz isso, quem cuida dessa atitude de preservação desse tipo de bem, é um órgão das Nações Unidas chamado Unesco. Né? E é uma grande honra para o Brasil ter obras que devem ser conhecidas por pessoas do mundo todo. Essa é só uma das esculturas que estão lá na frente dessa igreja projetada pelo Aleijadinho. Ele fez 12 dessas. Esquece o cabelo agora, Maria Alice. Agora é aula. Isso, foco aqui com a gente. Olha só, vocês estão vendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele fez todas essas esculturas aqui. E projetou também essa igreja. Esse é o santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos. Além dessas esculturas, ele criou outras que ficam em capelas espalhadas por esse santuário, que mostram cada uma parte da vida de Jesus Cristo. Essas aqui são em pedra-sabão, que é uma pedra molinha, fácil de esculpir. As demais que estão abrigadas são esculturas em madeira. Quem é que quer ler esse trechinho aqui da página 99 para mim? Abaixo da imagem do santuário. Eu. Eu quem? Eu. Maria Helena, pode ler. As obras de mestre Aleijadinho, como esse conjunto de esculturas, além de retábulos, altares e oratórios, Isso, oratórios. são exemplos de outra época e outra realidade do país. O artista mineiro deixou a maioria de seus trabalhos em cidades do estado de Minas Gerais, como Congonhas e Ouro Preto, onde ele nasceu. Ele fazia retábulo, que retábulo é uma parte decorativa que fica atrás do altar da igreja. E também ele fazia oratórios, que é um espaço pequeno, assim, onde as pessoas colocam imagens dos santos para os quais vão fazer as suas orações. Então, olha só, além de São João del Rei, que a gente viu uma foto, a gente pode colocar como cidade histórica de Minas, Caeté, Mariana, Sabará, entre várias outras, que hoje ainda tem casas, igrejas, esculturas, ruas estreitas, que foram feitas muitos séculos atrás. Então, isso determina que uma cidade é histórica e mostra a diferença de uma cidade histórica para uma cidade mais nova, como a de Santa Cruz, certo? E vamos continuar aqui, ó. Vocês acham que essa parte antiga da cidade, ela deve ser demolida para dar espaço para coisa nova ou ela deve ser preservada? O que vocês pensam? Ela deve ser preservada. Preservada? Por quê, gente? Qual a função de Para preservar saber uma coisa tão antiga? do passado. Ela é uma relíquia do passado. Lorenzo, eu estou na página 100. Lorenzo, obrigado.
Só Olha tava só. demorando, desculpa que eu tava com problema de internet. Tá bom. Vamos lá, então senta aí, página 100. Ô, Gabriel, o que que é essa carinha aí, Gabriel? Tira a carinha, meu amigo. Então, na página 100, está perguntando por que preservar. Bom, preservar porque, assim, nada é descartável. E preservando essas cidades antigas, a gente aprende mais do naquela época. Não, você montar, não tinha todas as FSEX dizendo para mudar individual, conceito Tem alguém com o e microfone disciplinar. aberto? Aí o Wilson mandou uma mensagem aqui. Não sei não, apanhei. Rômulo, deixa o microfone fechado, porque senão a gente ouve tudo que está rolando aí em casa, tá bom? Senão você não consegue ouvir o Pro também. Beleza? Vamos lá, então. O Marco Antônio, pode baixar a mão, querido, por favor. Então, olha só, se tiver um lugar com construções bem antigas aí em Santa Cruz, e eu sei que tem algumas construções bem antigas, né? Essas construções de Santa Cruz, vocês acham que devem ser reformadas, preservadas, ou a gente pode destruir e fazer outra em cima? Preservado. Tem algum lugar, alguma construção de Santa Cruz antiga que vocês conheçam? Já ouvimos. Depois do comentário, temos que fechar o microfone. Eu sei, eu conheço alguns. Qual que você conhece, Marco Antônio? Ô, Pro, eu não sei muito bem a localização dela, mas sei mais ou menos onde ela fica. Aonde? Sabe aquela igreja que fica perto da praça, não aquela que tem o parquinho? É uma casa bem antiga. Olha, tem uma também onde está a Biblioteca Municipal, que é uma construção bem antiga, que merece ser conservada, preservada, reformada, para todo mundo poder conhecer. Fala, Luca. Eu conheço, mas não é uma construção. O que que é? É perto de um shopping. Eu conheço. É um trem. É um trem. Ah, legal. Também merece ser conservado. Ótimo. Fala, Felipe. A tipo, a Estátua da Liberdade, que ela é um treco histórico. Certo. A Melissa quer É um comentar, ponto ó. turístico, por Também. causa que a França deu para os Estados Unidos da América. Mas aquele é um monumento público, não é uma cidade histórica, tá bom, Felipe? Tem que ser conservado, mas nós estamos falando de cidades históricas. Fala, Melissa. A antiga estação ferroviária. Antiga estação ferroviária, ótimo, ótima lembrança. Vou ouvir a Maria Alice para a gente retomar, então, o material didático. Eu conheço duas. Uma que é o Centro Cultural e outra que é a nossa escola. A nossa escola não é antiga, não. A nossa escola tem menos de 20 anos. Mas tem que ser conservada, tem que ser preservada. Bom, Já fez 20 anos. preservar, prestem atenção agora, é um termo usado quando se fala de conservar cidades, prédios, casas e até objetos antigos, né? Muitos desses são projetados e executados por pessoas importantes, como o Aleijadinho. Então, quando a gente preserva, a gente salva, conserva, defende, para que esse conjunto arquitetônico, né, as casas, as esculturas, as pinturas não sejam destruídas nem pelo tempo, nem pelas pessoas. Vamos sossegar um pouquinho o facho e baixar a mão para eu continuar a explicar? Obrigado. Preservar parece que é uma ação muito bonita, né? Pelo menos quando a gente fala de preservar, proteger, defender, é uma ação muito bonita. Só que nós temos que tomar atitude. Cada um de nós, vocês que são jovenzinhos, eu que já sou adulto, todo mundo tem um papel a desempenhar para conservar o que merece ser conservado. Oi? É que tem um lugar lá em Sodré que tem uma, como é que fala? Uma ferrovia antiga. Uma antiga estação ferroviária. Que mora gente lá. E mora gente, mas, na verdade, anos atrás, eles deviam ter dado outro lugar para essas pessoas morarem para conservar aquele prédio, porque ele é um prédio histórico.
Vamos continuar? Baixa a mão agora, para a gente prestar atenção aqui. Tem um exemplo aqui na página 100 de uma menina que resolveu tomar uma atitude. Ela tinha só 13 anos, o nome dela é Nadia Sparks. Ela mora na cidade inglesa chamada Norfolk, e ela decidiu agir. Ela começou a recolher todo o lixo que encontrava da sua casa para a escola. Como ela ia para a escola de bicicleta, ela ia recolhendo. Logo, o pessoal começou a perceber o bom exemplo da Nádia e também começaram a ajudar. Ela ficou muito conhecida por conta disso, não somente na sua cidade, mas em outros lugares do mundo. Por exemplo, hoje a gente está falando da atitude da Nádia. Com isso, ela conseguiu arrecadar dinheiro com uma linha de roupas e acessórios, e esse dinheiro ela usa para comprar garrafas d'água reutilizáveis para os seus colegas de escola. O que a Nádia fez tem um significado muito especial, por quê? Porque ela estava lutando para preservar o meio ambiente. E se a gente tomar uma atitude semelhante a respeito do lixo, por exemplo? Então, às vezes a gente está lá na escola e tem um lixo no chão, porque alguém foi um pouco descuidado e deixou cair e não percebeu. Às vezes a gente pisa em cima do lixo e não recolhe. E às vezes o prof fala, a diretora fala, a Angelita fala, pega ali o lixo. A pessoa olha e fala, não fui eu. Você já pensou se a Nádia pensasse do mesmo jeito? Então, quando você chegar na escola, por exemplo, que é um lugar que a gente deve conservar, conforme a Maria Alice comentou, você viu o lixo no chão, o que você pode fazer para ajudar? Podemos pegar e jogar no lixo. Colocar no lugar adequado, né? E falar para a pessoa, olha, toma cuidado, a gente tem que conservar a escola. Vocês viram que as pessoas começaram a seguir o exemplo da Nádia? Não é? Sim, ela começou e as pessoas começaram a olhar, poxa, uma menina de 13 anos está conservando o meio ambiente, vou ajudar também. Então, o nosso exemplo é muito importante, ok? Vamos lá. E chegamos à parte de cidades históricas. Estamos agora na página 101. O Pro vai ler esse texto para vocês. Eu preciso que vocês abaixem a mão. Porque depois o Pro dá um tempinho para fazer comentário, mas agora o Pro precisa comentar. As cidades mineiras que abrigam os trabalhos do Aleijadinho são chamadas de... Quem completa para mim? Cidades históricas? Cidades históricas. Uma cidade histórica é aquela que preserva algum tipo de construção importante que diz algo sobre o passado do lugar. Essas construções podem ser tombadas, ou seja, elas são declaradas pelo governo como patrimônio cultural brasileiro. E assim elas não podem ser destruídas, demolidas, porque elas preservam a memória do local. Então, eu tenho uma senhora que é amiga minha, ela tem uma casa no Centro Histórico de Mariana, que é uma cidade histórica de Minas. Ela pode reformar lá dentro, lá no fundo da casa, mas a parte de fora da casa ela tem que manter como original. Exatamente como era na época do Brasil colônia. Essas construções que a gente vê aqui na página 101 são construções de cidades históricas brasileiras, muito antigas. Ninguém mexe nessa construção aqui, porque ela conta alguma coisa sobre o passado do lugar. Então, nós temos aqui, em Paranaguá, em Iguape, no estado de São Paulo, em Pirenópolis, em Goiás, Olinda, em Pernambuco, eu já fui nessa igreja aqui, e na cidade de Belém, no estado do Pará. Você se lembra que no segundo ano a gente estudou sobre a construção de Brasília, no segundo semestre? Algumas das cidades históricas do Brasil foram fundadas mais recentemente, como é o caso da nossa capital. Brasília foi construída entre as décadas de 1950 e 1960, muito depois das cidades históricas coloniais. Brasília é muito mais nova do que essas cidades que a gente viu na página 101. Só que ela também é histórica. Olha só. Por quê? Porque ela é testemunho de uma época. Essa é Brasília. Ela é mais nova do que essas cidades que nós vimos aqui. Iguape, Paranaguá, Belém, Olinda, Pirenópolis, todas são mais antigas do que Brasília. Né? Qual que parece... Se você só olhar, você sabe qual é mais nova, qual que é mais velha? Não. Não dá para saber? Não. Olhando para Brasília, vocês acham que ela é uma cidade antiga ou é uma cidade nova? Não. Antiga. Antiga.
Mas olha quando ela foi construída. Entre 1950 e 1960. Ela é mais nova que Santa Cruz do Rio Pardo. Sério? Olha só. Não parece cidade do futuro? Tem prédio, tem essas formas. Sim. Não é? Para pensar um pouquinho. Não é verdade? Agora, observe novamente as imagens apresentadas na página 101 e a imagem do Congresso Nacional em Brasília, que é esse aqui. O que há de diferente entre a construção de Brasília e as construções das cidades históricas apresentadas? Quais que parecem mais novas ou mais velhas? A gente já refletiu a respeito. Você se lembra de alguma construção que pareça ser colonial na sua cidade? Ou em alguma outra cidade que visitou? Vocês falaram de algumas construções. Falaram até da antiga estação de trem de Sodré. Alguém lembrou? Lá no meio de Sodré também tem uns armazéns, umas casas antiquíssimas. O prédio da Biblioteca Municipal de Santa Cruz também é uma construção histórica. Canitar também tem, Canitar. Oi? Canitar também tem. Tem construção antiga, sim? Ótimo. Fala, Luca. Sim, onde a minha bisavó mora. Fala, Luca. Eu conheço uma, que é onde ficava o Papai Noel. Aqui, aí é em Santa Cruz mesmo. Fala, Melissa. Acho que você esqueceu a mão levantada, né, Mel? E o Felipe quer comentar alguma coisa? Quero comentar, só quero falar quando você falar a página 23. Eu só quero falar o país que é, porque são muito bons os países. Ok, Pro? Bom saber. Obrigado, Felipe. Me lembra, então... deixar a mão levantada. Tem que baixar a mão, querido. Tá bom? Então, vamos lá? Moçada, então... Quem que está com o microfone aberto, meu Deus, aqui? Tiago. Já fechei. Então, assim, olha só. A gente aprendeu hoje sobre cidade antiga, que mostra como era a vida tempos ou séculos atrás. Cidade antiga, ou chamada histórica, tem muito em Minas Gerais, a gente falou o nome de várias delas. Sabará, Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, mas também tem cidade histórica no estado de São Paulo, como Iguape, em Goiás, como Pirenópolis, no Paraná, como Paranaguá, no Pará, como é o caso de Belém, entre outras. E a gente também entendeu hoje que a gente tem que conservar essas construções para que todo mundo se beneficie dela, tá bom? Agora, eu quero que vocês me lembrem o nome de um artista muito importante que viveu numa cidade histórica. A gente abriu o microfone naquela hora e falamos todos juntos o nome dele. Eu sei. Vamos dar oportunidade para mais gente participar. Você lembra, Heloísa? Ana Júlia, pode falar, querida. Antônio Francisco Lisboa. Esse era o nome dele, ótimo. Ele tinha um apelido. Qual era o apelido dele? Tiago. Tiago. Eu tinha chamado o Tiago, né? O Tiago conseguiu responder, Ti? O quê? Porque eu perguntei se está com a mão levantada, eu achei que você queria responder. Consegui responder? Sim. Então, qual era o apelido dele? Não lembrar, eu estava não lembrando. O nome do artista era Antônio Francisco Lisboa. E o apelido? Não lembro. Era Aleijadinho. Aleijadinho projetava as igrejas, fazia as esculturas, ele fazia a talha que decorava o frontão da igreja, a portada da igreja. Era um artista de habilidade impressionante. Tá bom, minha gente? Hoje nós não temos atividade, nenhuma anotação para fazer. Faremos na próxima semana. Beijo grande para vocês. Peraí. E até a próxima aula. Fala, peraí. Oi, quem quer falar? Tchau, Felipe. Fala, sabe Felipe. a página na arquitetura? Ah, Eu quero ler só essa página. Tchau. Você se lembra do que
No segundo ano também estudamos a respeito da arquitetura, as construções, Brevemente. edifícios que vamos nas cidades históricas. A São gente fruto vai dessa retomar esse arte. assunto várias vezes nos nossos estudos. E esse aqui é a foto da Quênia, um país pertinho da Etiópia, Ah, que Somália legal. e Uganda. Ótimo, muito bom saber. Então, semana que vem a gente já vai lembrar desses detalhes quando nós iniciarmos a nossa aula. E é no continente africano. Isso mesmo. Exatamente. Tá bom, tchau. Até Tchau, mais, obrigado. Tchau. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.